Ao vivo nada. Tá ao vivo nada, é gravado. Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. Fazia tempo que não tinha o React, porque fazia tempo que não tinha jogo. Mas finalmente voltamos à atividade. Aí o Palmeiras não deixou por menos, enfiou 5 no Juventude. Tudo bem, tomou 3. Mas futebol, né? Na verdade, não era para ter acontecido esse placar bailarino. Teve vários lances muito aleatórios que acabaram resultando em gols dos dois lados, e por isso o placar tão maluco. Mas, de qualquer forma, era um jogo para 3-1 tranquilamente. Isso mostra que o Palmeiras fez um bom jogo, apesar das aleatoriedades que aconteceram e apesar das escolhas do Abel, que eu não concordo muito com elas, mas, diferentemente de outras partidas, em que eu não concordei e cornetei, desta vez eu não me dou o direito de cornetar. Eu entendo que foram escolhas diferentes, mas não necessariamente erradas, ao contrário do que aconteceu nas partidas anteriores. Então tá tudo certo e o Palmeiras segue na cola do Botafogo, cada vez mais perto, e o mental do Botafogo, do Rio, indo para o ralo, né? Que o Peñarol deu uma forcinha, só precisa de uma forcinha do Peñarol para daí degringolar de vez. Porque se eles não ganharem do Peñarol, aí realmente eles vão entrar em parafuso e a virada já vai acontecer possivelmente no próximo final de semana. Mas vamos um jogo de cada vez. Né? Vamos falar de ontem, vamos ver o que o professor Abel disse sobre a partida de ontem lá em Caxias. Vamos lá. Palavra do professor Abel Ferreira. Na sua cabeça fria, coração quente, o Palmeiras mostrou bastante isso hoje. E a outra questão é sobre a parte defensiva do time. Uma parte defensiva que até estranhou um pouco. O Palmeiras não é de levar tantos gols. Talvez a mudança de Murilo para o Vitor Reis não explica, porque o Vitor Reis já vinha jogando nesse time titular. Queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu ali, que você, por muitas vezes, tentou consertar com o Fabinho, o Zé Rafael, e o time Naves, no final, o time conseguiu ficar mais sólido. Sabe quem é a equipa com menos golos sofridos? Palmeiras. Quem é a equipa com mais golos marcados? Futebol é feito de golos marcados e golos sofridos. É verdade, hoje não tivemos tão fortes no aspecto defensivo, sobretudo na bola parada defensiva, nomeadamente no lance dos escanteios, porque a jogada do terceiro golo do nosso adversário é mérito deles. O Rocha fechou fora, o Mike fechou fora, depois tinha que vir cobrir dentro, o Rios distraiu-se ali um bocadinho na marcação dele, e depois um remate potente em que a bola entrou por cima, mas há que valorizar as coisas positivas. Fizemos 5 golos. Eu acho que a resiliência é uma imagem de marca desta equipa. Talento sem esforço, sem resiliência, não dá para ganhar este tipo de jogos. E acho que, de modo geral, tu acabaste por dizer, fomos uma equipa que veio jogar a casa do Juventude, onde apenas tem 2 derrotas no campeonato aqui em casa, e onde ganhou, por exemplo, equipas como o Flamengo, Corinthians, Botafogo, Fluminense. Portanto, sabíamos das dificuldades. E dizer-vos também que, na minha opinião, foi um grande jogo, acima de tudo, na minha opinião, também por uma grande razão. Eu acho que as vezes que vim aqui jogar, não tenho dúvidas nenhumas que, para mim, este é o melhor gramado de longe do futebol brasileiro. Abel, que é isso? O Abel sempre fala, né, dos gramados, para bem e para mal, né? E ontem ele reconheceu o ótimo gramado do estádio do Juventude, mas eu não sei se isso tem tanta relação com o número de gols. Também não foi isso que ele disse. Ele falou que foi um grande jogo. Achei que foi um jogo disputado, mas não foi um grande jogo, né? Foi um jogo legal, divertido de assistir, principalmente para quem não estava torcendo. O alto número de gols dá tende a fazer as pessoas falarem: foi um jogão. Eu não sei se foi um jogão. Foi um jogo cheio de alternativas, um jogo muito vivo e que houve aleatoriedades, né? 2 gols de bola viva do Juventude e 2 gols do Palmeiras
que o time levou sorte. Bola desviada, escorregão do zagueiro, passo errado do zagueiro, enfim. Então, são coisas que acontecem no futebol, né? E calhou de acontecer tudo no mesmo jogo. Então, daí o 5-3. Não foi jogo para 5-3, nem houve tantas chances criadas de parte a parte, só que saiu um monte de gol. Agora, independente disso, legal de elogiar o estado do gramado. E ele atribuiu o terceiro gol do Juventude a mérito do Juventude, eu concordo. O nosso glorioso Edson Carioca fez uma jogada muito boa, muito bonita, muito boa, chutaço, né? Uma bomba, a bola entrou pelo alto. Acho que o Everton podia ter feito algo um pouco melhor do que simplesmente erguer o braço para cima, que foi o que ele fez. Mas tem que dar o desconto que foi realmente um chute muito forte e não de longe, né? Um chute de dentro da área. E o Mike falhou, né? O Mike tomou o come ali dentro, ficou com medo de fazer o pênalti, estava frio, ok, mas também mérito do Juventude. E os outros dois gols dos caras, gol de bola viva, né? Gol de... Tá tudo certinho, tá tudo lá, todo mundo marcando. Bola entra. Coisa de futebol. Falasse um pouquinho a respeito do Rafael Veiga, né? Ele hoje fez 3 gols, e tudo bem, o jogador faz 3 gols, é inegável que ele termina sendo o grande cara da partida. Mas como ele terminou bem fisicamente a partida inteira, até o final, talvez nesse momento decisivo, a grande notícia para você e para o torcedor do Palmeiras, esse Rafael Veiga muito mais inteiro, disposto até o final do jogo? Olha, eu acho que ele cada vez mais entende que tem que correr para cima da bola quando a bola está no corredor dele, e quando a bola está no lado contrário tem que chegar mais à área. Fez golos de chegada. Os jogadores acham que para ser protagonistas tem que estar sempre a tocar na bola, e não é assim. Nós dividimos o campo em partes, a meio, os da direita, os da esquerda. Quando a bola está na esquerda, são os da esquerda que têm que resolver para os da direita chegar à área para fazer golo, e acho que para ele é bom, mais uma vez, entender e perceber que há várias formas de fazer golo. Quando a bola estiver no lado dele, ele pode tabelar e chutar e fazer os golos que ele costuma fazer, ou assistências, ou então de chegada. E ele sabe, foi bom nós contratarmos o Maurício, ajuda que os jogadores estejam todos atentos e preparados. E ele é um jogador, vocês sabem, um jogador determinante e decisivo da nossa equipa, super influente. Apesar de não ter a braçadeira de capitão, é um capitão silencioso que tem um trabalho de liderança dentro do grupo absolutamente extraordinário, e claro, nós gostamos muito dele, e é bom numa altura crucial do campeonato, onde estamos na reta final, contar com ele a este nível, e é sempre importante vê-lo assim. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, mais uma vez, do Estevão. Né? Falando do Veiga, antes de falar do Estevão, o que o Abel acabou de falar reforça uma tese que eu lancei há algumas semanas atrás, acho que depois do último jogo, né? O Veiga jamais deixou de ser titular. Parece. E essa declaração reforça essa impressão. E o que ele deu foi o famoso chazinho de banco no Veiga. Tipo, presta atenção, fica esperto, tem um cara bom aqui na tua posição, que eu vou dar tempo para ele, mas o titular é você. Mas fica esperto. E, inclusive, na falta do Estevão, quem foi deslocado foi o grandão e não o novato. O grandão, o Veiga. E o Veiga entendeu isso. O Veiga, apesar de ser veterano, apesar de ser um líder, tem 28 anos. Ainda tem o que aprender, ainda tem o que crescer, e está recebendo lições semana após semana em sua carreira. E cresceu. E ontem ele deu uma demonstração de maturidade, mais uma, né? Taticamente falando. Então, ele soube ler as jogadas, saber onde se posicionar, para estar pronto ali para fazer o arremate, até quando o passe seria a melhor opção, que foi o caso do primeiro gol dele, né? O primeiro gol do Palmeiras foi do Estevão. O segundo gol do Palmeiras, o primeiro dele,
Ele poderia ter tocado na esquerda, que tinha jogadores mais bem colocados, mas ele sentiu confiança e bateu. Então, maturidade, confiança. Então, é que nem quando você está falando besteira, você fala assim, mas melhor eu ficar quieto, melhor eu fechar a boca aqui. Ou é melhor continuar falando mesmo. Então, ontem ele falou, eu vou continuar falando aqui mesmo, vou chutar pro gol, porque eu estou a fim de fazer esse gol e tenho certeza que eu vou fazer. E fez. E ele meteu a bola numa brechinha estreita ali. Era para ter tocado para a esquerda, mas na hora do jogo, cara, quem joga sabe. Você tá com confiança, você quer chutar. Principalmente quem tem o espírito ofensivo como o Veiga. Então ele recupera essa posição. O Maurício não vai voltar, a não ser que o Veiga volte a jogar mal. Porque o Veiga, depois do jogo de ontem, como é que você tira o Veiga do time? O Maurício fica bom no próximo jogo. E aí, o que faz? Banco, cara. Banco. Assim como ele entrou numa situação em que o Veiga estava fora de jogo e se manteve, o Veiga deu o troco. Então agora o Maurício vai ter que esperar. O Estevão voando na direita, o Felipe Anderson encaixado na esquerda, o Dudu está querendo, né, aparecer e tal, mas taticamente o Felipe Anderson dá muito mais opções para o Abel, então deve permanecer. E parece ser esse o time que ele vai trabalhar até o final do ano. Com Estevão, Veiga, Felipe e Flaco. Né? E no apoio, o Aníbal e o Rios, que fez um primeiro tempo meia boca, mas que no segundo tempo arrebentou com o jogo. E a ponto de você deixar um cara do quilate do Zé Rafael no banco. Então, vejam a força do Palmeiras. Perde o Maurício, volta o Veiga e faz o que faz ontem. Então, estamos fortes. Pelo menos para esse ano, ainda estamos fortes. Tem Mundial ano que vem? Tem Mundial ano que vem. Podemos ter reforços? Precisamos de reforços? Seria muito bom ter jogadores realmente extra-classe que desequilibrem. Mas não sei se é essa a cabeça do Abel. Ele, antes de ter jogador extra-classe que chegue como dono do time, ele prefere jogadores comprometidos. Mas isso é papo para outra conversa, né? A piscina hoje estava boa? A piscina hoje estava boa. Enquanto uns trabalham, outros vão para a piscina. Boa. É isso do trabalho. O Estevão, mais uma vez, né? Mais um gol, mais uma assistência, mais um grande jogo dele. Hoje ele chega uma marca aqui no futebol brasileiro tão importante, né? Com 17 anos, o Neymar tinha participado de 16 gols. Hoje o Estevão agora com 18 gols. O pessoal do torcedor Palmeiras comentando muito isso. Você falasse mais uma vez desse garoto que ficou fora, e mesmo assim o Palmeiras venceu, mas a importância de ter ele nesse time. Sabem, eu tenho alguma dificuldade em dar muita moral aos jogadores. As minhas filhas dizem que o pai também só as critica. Eu não gosto de dar muita moral, sou sincero, não gosto, porque às vezes os elogios podem ser traiçoeiros, podem fazer com que tu te sentes em cima daquilo que já fizeste. E já passou, o que ele fez já passou, e daqui no próximo fim de semana temos outro jogo, ele tem que estar a top outra vez. É inegável que ele é um jogador que contribui em muito pela qualidade de drible que ele tem, é um desequilibrador. Eu já disse isso várias vezes, aproveitem enquanto ele está cá, eu desfruto muito a vê-lo jogar. É um moleque que se compromete com as tarefas ofensivas e também com as tarefas defensivas, porque se não se comprometer com as tarefas defensivas não vai jogar na nossa equipa. Mas sim, nós sabemos disso. No momento também crucial da época, em jogos teve fora, porque teve 2 lesões que o tirou fora, em momentos difíceis, em jogos decisivos, e nós sabemos que este é um jogador que nos pode, como vocês viram hoje, que nos pode acrescentar a sua qualidade, mas eu acho que acima de tudo fica bem evidente o espírito da equipa, o espírito coletivo que esta equipa tem, onde todos se esforçam para conseguir um melhor resultado e dar os parabéns a ele, mas não posso esquecer de todos os outros. O Naves entrou muito bem, o Fabinho entrou muito bem, o próprio Zé entrou muito bem, o Vanderlade também. Certeza que o Rony e o Dudu ficaram chateados comigo, mas em determinado momento do jogo era preciso sermos mais equilibrados defensivamente, e na minha opinião
nos últimos 10, 15 minutos não estava um jogo para as características, por exemplo, do Dudu. Mas pronto, o importante é que eles trabalham todos e sabem que neste momento e nesta fase final todos eles são precisos. E é sempre bom vir aqui no Juventude, campo difícil, como te disse, um jogo difícil e somar mais 3 pontos, que era o mais importante. Abel, eu queria te perguntar a respeito do que foi... Eu acho que estava sim para o Dudu. Eu discordo do Abel. O Abel entende muito mais de bola do que eu, mas eu discordo do Abel. Eu acho que estava sim para o Dudu, ou para o Rony, ou para os dois. Né? Seria outro jeito de buscar a vitória. Né? A gente precisava de um equilíbrio defensivo maior. Eu acho que se tivesse um ou dois caras rápidos, prontos para correr, o Juventude não tinha feito tanta pressão quanto fez. Ou, se fizesse, ia tomar. Então seria outro jeito de resolver o jogo. Mas aí são opções. Né? Você tem vários caminhos para ganhar o jogo, o Abel escolheu esse, ok. Mas tudo começa com uma pergunta que, na verdade, faz uma comparação do Estevão com o Neymar, na mesma idade. E que pontua que, neste ponto da carreira do Estevão, ele está melhor do que o Neymar no mesmo ponto. Com números, com estatística. E o Abel rapidamente fala assim, não gosto de ficar dando moral, porque pode fazer o jogador sentar em cima do que já fez e tira o foco. E tem razão. Então ele rapidamente dá o jeito já de mencionar Fabinho, Naves, não sei o que, todos são bons, para equilibrar, tá? Para não fazer com que tenha sempre um queridinho, né? Alguém que possa se deslumbrar, possa começar a achar que é o novo Pelé. Então, faz bem o Abel, né? Saiu da pergunta de uma forma bem burocrática, né? Como ele sempre faz, e não deu chance, deu brecha, né? Para crescer um hype em cima do Estevão, que é legal, ele merece, mas se acontecer não é bom para a equipa. O jogo de hoje, né? Um certo descontrole em vários momentos, um jogo com 8 gols, várias reviravoltas. Como é que funciona para ti trabalhar com um grupo de jogadores para entender que os jogos eles têm esse aspecto de descontrole e que a reta final do Campeonato Brasileiro também traz esse componente e que o Palmeiras ele vai aparecer uma janela ou outra para tentar justamente alcançar o Botafogo como foi hoje, como administrar essa questão psicológica dos jogadores? Olha, nós temos que continuar a fazer o nosso trabalho, jogar os nossos jogos, um jogo de cada vez, não adianta estar muito a pensar no que vai acontecer no fim. Sabemos o que queremos, sabemos para aquilo que lutamos, mas isso só vamos saber no dia 8 de dezembro ou dia 9, no final. Não adianta estarmos a pensar muito nisso agora, é um jogo de cada vez, preparar-nos, dar o nosso melhor como foi o jogo de hoje. Depende do ponto de vista de quem goste. Ter um jogo com 8 golos podes achar que é um jogo espetacular. Pode ser também pensar que para haver 8 golos é porque em determinados momentos houve desatenções e houve desorganização, mas a verdade é que para haver golos tem que haver erros. E eu acho que a equipa que cometeu menos erros foi o Palmeiras, e como te disse, em casa de um adversário que é fortíssimo a jogar em casa, ganhou já grandes equipas aqui em casa. Eu sabia e sei, e os jogadores sabem que somos os favoritos, mas as outras equipas também vieram aqui, eram as favoritas e perderam, e nós, com a qualidade de todos, com o esforço de todos, com a organização de todos, com a ambição de todos, com a humildade que era preciso ter aqui hoje para ganhar a este Juventude, que na minha opinião joga bem, é uma equipa que joga bem treinada, joga bem este Juventude. E como disseste, há vários jogos dentro do próprio jogo, e como eu te disse há pouco, a partir de determinada altura senti que devíamos equilibrar a equipa e segurar com o Vanderlei, com o próprio Naves, em vez de, por exemplo, o Rony e o Dudu. Tem a ver não porque eu não gosto deles, tem a ver porque é o que o jogo pede. Eu já lhes digo a eles muitas vezes, é o que é melhor para a equipa em cada momento, e quando eu sinto que é melhor para a equipa é meter o Rony, ou meter o Dudu, ou meter o Rómulo, eu vou fazer. Quando entendo que a equipa precisa de equilíbrio, precisa de segurar um resultado como era o jogo de hoje,
Essa é a minha função do treinador, pensar no jogo, não é pensar nos jogadores individualmente, é pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras, e acho que até a equipe técnica hoje esteve bem. Tem uma tendência na Isolândia de dizer que o Abel tem a panela dele. Ele só escala os jogadores que ele gosta. Aí você vai ver a estatística, você vai ver quem entrou, quem não entrou, tá equilibrado. Ah, mas o Rômulo não teve tantos minutos, o Dudu não teve tantos minutos. Claro que alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Existe toda uma questão de lesões, uma questão de ritmo de jogo, e existe o que o jogo pede. Então, às vezes, o Abel demora para tomar uma decisão e fazer a mexida. Às vezes, ele faz a mexida porque ele enxergou uma coisa que, na opinião de 99% da torcida, não era o que deveria ter sido feito. E eu acho até que ontem, se você perguntar para a torcida, 99% ia falar que tem que pôr o Dudu ou o Rony. ou o Rony. E ele tomou outro caminho e deu certo. E deu certo com alguma tranquilidade. Então, às vezes o equívoco é claro, às vezes é simplesmente uma questão de escolha, que para mim foi o caso ontem. Então, ontem eu não corneto o Abel. Já cornetei ele em outras decisões. Mas o que eu acho interessante é como as pessoas querem ter razão e não tem o menor pudor de inventar teoria de panela. Ah, porque ele tem a panela dele. Se ele tivesse panela, cara, sabe? Você acha que o Dudu ia ficar quietinho? Você acha que não ia ter... O cara não ia na imprensa, não ia começar não ia ter repórter? Você viu alguma notícia de falar Dudu está insatisfeito, Rômulo está insatisfeito? Não tem. Porque os jogadores estão enxergando, porque o Abel sabe levar essas situações no vestiário, sabe conversar com cada um e fazer os caras enxergarem que eles têm que ter paciência. Só jogam 11. Agora, o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer a vontade dele. É isso que eu não entendo em certos torcedores. O cara não quer o bem do Palmeiras. O cara quer a vontade dele. Eu quero ver o Dudu jogando. Ah, é porque eu sou fã do Dudu, eu quero ver o Dudu jogar. Mas é o melhor para o time? Certeza que é o melhor para o time? Será que não tem outro caminho? Será que vale a pena tumultuar, ficar criando tumulto, ficar, sabe? Porque você quer. O Todos Somos Um deve se aplicar também à torcida. Não só aos jogadores, a comissão técnica, o grupo que está ali dentro da academia de futebol. Se aplica a todos somos um. Então, vai errar, às vezes, vai errar. Vamos criticar, mas vamos, né? Sempre de forma positiva, por quê? Porque é um cara que já mostrou que, sob o comando dele, está tudo certo, tudo se resolve. Sempre vamos ganhar título. Porque o time não tem consistência, porque não está jogando bem, porque não é sempre que nós vamos encontrar um adversário assim, que facilita, contamos com a sorte. Pois é, de sorte em sorte, nos últimos 10 jogos do Brasileirão, ganhamos 7 e empatamos 3. E não perdemos nenhum. A última derrota foi no primeiro jogo do segundo turno, na rodada 20, contra o Vitória. Foi um jogo desastroso. De lá para cá, foram 10 jogos do Brasileirão sem derrota. 7 vitórias, 3 empates. É tudo sorte isso. É tudo sorte, é tudo aleatório, tudo. Né? Não tem consistência nenhuma nisso. Então, tá bom. Acredito, Abel, que esse foi o melhor jogo aqui no estádio Alfredo Jaconi e um dos melhores do brasileiro, né? Pelos gols, pela forma que foi jogado e até sobre o que foi estudado em cima do Juventude hoje, porque esse jogo foi tão movimentado, tão intenso. Depende da opinião de cada um. Estás a ver, tu achaste que foi um dos jogos mais bem jogados aqui, onde os teus colegas achou que por causa dos golos houve muita desorganização. Eu particularmente, quando há muitos golos, é porque às vezes nós perdemos o controle daquilo que é a organização e o foco naquilo que são as nossas tarefas. Nós sabíamos como é que jogava o nosso adversário, estávamos preparados
para eles. Vou interromper, Abel. Você vê por essa fala o quanto ele gosta de controle. Por quê? Porque ele é um cara muito tático. Para ele, tudo tem começo, meio e fim, tudo tem uma razão de acontecer. Então, se o jogo ficar caótico, você perde o controle. Aí vai no improviso. E no improviso a gente também tem boas chances de ganhar. Mas ele prefere o conforto de ter o controle da situação. Quando a bola está comigo vai acontecer isso, quando eu perco a bola vai acontecer aquilo. Então você vê a obsessão do Abel pelo controle da partida, não necessariamente controle da bola, não necessariamente posse de bola, mas o controle tático da partida. Ou estar encaixado no contexto tático do jogo. Então, quando o jogo é tático, vai sair menos gols, principalmente se o oponente está à altura. Senão é chocolate. Mas quando você perde o controle do jogo, quando o jogo fica muito vivo, fica caótico, fica muito nervoso, você equilibra as forças. Um time muito menos bem treinado pode equilibrar o jogo com um time muito treinado. Aliás, essa é uma boa estratégia para tentar aplicar no Mundial ano que vem, quando a gente chegar ali, esperamos, né? Nas quartas, na semifinal, e aí a gente pegar uns grandões da Europa, tem que tornar o jogo caótico. Porque os caras são muito bons. Então a gente vai diminuir a distância que existe entre as equipes, tornando o jogo mais caótico e mais dependente de improviso. A gente vai jogar com o Estevão. Né? Mas também isso é assunto para outra conversa. Jogarem com os pontas bem por dentro, com muita mobilidade, o centroavante na frente, os dois laterais muito agudos, o volante do lado direito a entrar no lugar do lateral, que o lateral se espetava e a ponta por dentro. Acho que nós, de modo geral, conseguimos bloquear essas dinâmicas. Não conseguimos dominar de forma perfeita a bola parada do Juventude, onde o Juventude é uma das equipas também muito fortes nesta bola parada, onde 30% dos golos de Juventude é feito de bola parada, mas como te disse, conseguimos bloquear naquilo que foi possível a Juventude, menos em 3 lances. Acho que o terceiro golo é uma jogada muito bem feita do nosso adversário, uma execução individual excelente, um remate potente. Dar os parabéns ao adversário, porque às vezes há lances que são erros nossos e de mérito e falta de concentração nossa, há outros porque o adversário é melhor. Portanto, 8 golos para quem é público vai gostar seguramente. A mim, o que mais gostei deste jogo foi os 3 pontos e agora prepararmos para o próximo. Você falou aqui, né, Abel, no início da coletiva, sobre os jogadores que mantêm a cabeça fria, né, no lugar, em jogos, em situações como essa. A gente viu que o estádio empurrava, mas o time conseguiu manter a calma e fazer os gols necessários. Mas é um momento também do campeonato, parecido com o ano passado, onde o Palmeiras chega e pressiona o líder. A gente sabe como acabou o ano passado, o Palmeiras campeão. É um momento do campeonato para cuidar mais, ou também da cabeça dos jogadores, muito mais às vezes do que a técnica ou a tática que eles já sabem o que fazer. Cuidado com esse mental dos jogadores dessa reta final. Assim, olha, nós mantemos a nossa linha, mesmo em relação àquilo que era contratações, mantemos o nosso perfil. Vocês viram que o Botafogo mudou muita coisa, trouxe uma equipa técnica muito competente, trouxe reforços de peso, vocês sabem, basta ver os valores que esta equipa investiu para lutar pelo título, e não é por acaso que está a lutar pela Libertadores, com muitas possibilidades de algo mais. Está a lutar também pelo campeonato, saiu da Copa num jogo em que ficaram com menos um jogador. Portanto, foi uma equipa que investiu claramente para dar a volta àquilo que aconteceu o ano passado. Neste momento estão em primeiro, e nós, como te disse, vamos, mais do que falar daquilo que vai acontecer, tu falas muito do lado emocional. As pessoas falam muito pouco sobre esse aspecto no futebol.
Eu se vos perguntar se o xadrez é jogado com as mãos ou com a cabeça, o que é que vocês me perguntavam? Com o que é que se joga o xadrez? É com as mãos ou é com a cabeça? Faço a mesma pergunta. Com o que é que se joga o futebol? É com os pés ou é com a cabeça? O que é que comanda os pés? O que é que comanda as mãos no xadrez? Portanto, isto é um trabalho que é feito, não é de hoje, foi desde que nós chegámos aqui, falar com os jogadores sobre esses aspectos, ter dentro do próprio jogo o controle emocional para entender que estávamos a ganhar 1-0, o adversário empatou, estávamos a ganhar 2-1, o adversário empatou, estávamos a ganhar 3-2, 4-2, o adversário fez 4-3 e manter a calma. O treinador também ajudar os jogadores naquilo que tem que ver com questões táticas, porque o treinador só interfere na tática, não é o treinador que faz golos. Às vezes acho piada quando falam o treinador é a parte tática, tudo que tem a ver com as execuções técnicas, se foi escanteio, se fez bicicleta, é qualidade, por isso é que os protagonistas são os jogadores. Eu ia contestar a fala do Abel, mas ele mesmo se contestou, ele meio que se contradisse, se eu entendi bem a linha de raciocínio dele. Ele fala assim, o xadrez você joga com a cabeça ou com a mão? Né? Você joga com a cabeça. E o futebol, você joga com a cabeça ou com o pé? Com a cabeça. Mas, peraí, no xadrez você tem que pensar. Agora, tanto faz se você mexe a peça usando esses 2 dedos aqui, se você mexe a peça usando esses 2 dedos aqui, se você mexe usando esses 2 dedos aqui, se você mexe a peça com a boca, tanto faz. O que importa é o movimento que você fez, que você escolheu fazer. Como você faz o movimento, pouco importa. No futebol, não. Além de você ter que pensar no que você vai fazer, a execução importa e importa muito. E é exatamente isso que ele está falando agora. Também não é só a parte tática, o técnico não entra em campo e faz gol, tem toda a escolha de como fazer as jogadas. Então, eu achei que ele se contradisse, né? Fiquei com essa impressão. Agora sim, o fator emocional, o fator mental é determinante, mas não é só nestes momentos, é em todos os momentos e dentro do próprio jogo, mas como te disse, vamos jogar um jogo de cada vez, é isso que nós nos focamos, é isso que nós controlamos e não pensar naquilo que vai acontecer no futuro, porque senão, se andarmos a pensar no que vai acontecer no futuro, perdemos o foco naquilo que temos que fazer no aqui e no agora, e isto é que é o mais importante, é o presente, está bem? E terminou a coletiva do professor Abel Ferreira após a goleada de ontem sobre o Juventude, Palmeiras 5, Juventude 3. Nenhuma declaração de efeito, nenhuma declaração a respeito de parte estrutural do futebol brasileiro, a não ser aquele elogio que ele fez ao gramado do Juventude, mas não reclamou de calendário, não reclamou da arbitragem, que eu achei curioso, porque a arbitragem ontem foi desastrosa, foi muito desfavorável ao Palmeiras, e mesmo assim o Palmeiras conseguiu uma vitória por 2 gols de diferença. Arbitragem carioca, VAR carioca, foram muito favoráveis ao Juventude. Teve lances claríssimos que eles penderam para o Juventude de forma descarada, ou, para não dizer descarada, que parece que é algo premeditado, muito esquisita, vamos dizer assim, muito esquisita. E isso é falta de bastidor. É carioca, fez de propósito? Não sei. Eu não posso falar isso. Mas que coincidência que sempre é juiz da Federação do Rio, né? Por que é sempre juiz da Federação do Rio, sendo que a gente está lutando contra um time carioca pelo título brasileiro? É muito esquisito isso. E acho que nos últimos 6 ou 7 jogos é a terceira vez que esse juiz apita, e sendo que no jogo passado, que foi o Braulio, ou foi o Bruno Arleu, não lembro, era para ter sido ele, e ele teve um problema pessoal e foi desescalado na última hora. Era para ter sido esse cara de novo, esse Alex Stefano, carioca. Por que querem escalar tanto esse juiz? E quando não é ele, é outro juiz carioca. O Bruno Arleu mesmo é carioca, né? Da Federação do Rio também. Então por quê? Por que essa cariocada toda nos nossos jogos? Palmeiras tem que ter bastidor. Não basta ter os melhores jogadores, não basta ter a melhor comissão técnica, também tem que ter bastidor. Senão pode se complicar. O Palmeiras não tem bastidor. E
tem que mudar isso. A gente não quer ser mais roubado. A gente não aguenta mais ser roubado. Ontem a gente foi roubado de novo, só que o time conseguiu passar por cima disso. Aliás, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Palmeiras, para ser campeão, precisa ganhar do adversário e precisa ganhar da arbitragem também. Ontem ganhamos. Talvez isso seja algo para ser levantado. Não vai ser sempre que a gente vai conseguir ganhar da arbitragem. Que o diga as nossas últimas eliminações na Libertadores e na própria Copa do Brasil. Não é sempre que a gente vai ganhar das arbitragens. Já não basta a gente ter adversários fortes, não termos tido tanta sorte nos sorteios das chaves, além de tudo, a gente ainda tem que passar por cima da arbitragem. Mas vamos combinar que sair mais cedo dos mata-matas deixou a gente bem forte no brasileiro, né? Estamos constatando isso. A gente já falava isso lá quando aconteceu. Olha o lado bom, vai ter isso. Concordo, é ruim ser eliminado. Mas estão vendo o lado bom? Então, vamos lá. A gente vai continuar esse papo hoje à noite, tá? Hoje é segunda-feira, às 20 horas aqui no nosso canal. Vamos ter o Verdazo ao vivo. E, claro, aí sim, ao vivo, a gente vai debater, a equipe do Verdazo vai debater tudo o que aconteceu em torno do futebol, do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro, neste final de semana. Aliás, nessa rodada que começou na última quarta-feira, né? Muito bem. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência, pelo apoio que também se materializa através dos nossos padrinhos. Então, você pode se tornar um padrinho do Verdazo, está aqui. Torne-se um padrinho do nosso projeto. E também quem nos apoia são os nossos parceiros, o Vibe Energy Drink, a Manto Alviverde, a Elephant Design e a Soul do Brasil. Muito obrigado a todos. Até daqui a pouco, até hoje à noite. Um grande abraço, saudações alviverdes.